No coração das tradições mais antigas da humanidade, ecoa uma história que transcende culturas, fronteiras geográficas e milênios de história. A da Arca de Noé. Esta narrativa, que se encontra profundamente enraizada em textos sagrados de diversas religiões, como a Bíblia hebraica, o Alcorão e até mesmo em mitologias sumérias e babilônicas, não é meramente um conto infantil sobre um grande dilúvio. Pelo contrário, ela se revela como um mergulho profundo e multifacetado na complexidade da natureza humana, em cada relação do homem com o divino e, sobretudo, na notável capacidade de resiliência da vida diante das mais avassaladoras adversidades. Para milhões de pessoas ao redor do globo, esta história representa um pilar inabalável de fé, servindo como um poderoso lembrete da justiça divina, da misericórdia que se manifesta mesmo em meio ao juízo e da promessa eterna de um novo e promissor começo. Para outros, especialmente no campo da ciência e da arqueologia, a narrativa da Arca de Noé constitui um fascinante e persistente enigma histórico e arqueológico, que continua a inspirar intensos debates, rigorosas pesquisas e expedições audaciosas em busca de evidências concretas. A essência primordial desta história, em sua versão mais difundida, reside na descrição de uma corrupção moral e espiritual generalizada da humanidade, que, de acordo com as Escrituras, atingiu um ponto crítico, levando a uma decisão divina de purificar a terra através de uma inundação de proporções cataclísmicas. Em meio a essa degeneração, um homem se destacou por sua retidão e integridade: Noé. Ele foi escolhido para uma missão de magnitude monumental, uma tarefa que exigiria fé inabalável e obediência irrestrita. Construir uma arca, um gigantesco refúgio flutuante, projetado para preservar a vida de sua família e de todas as espécies de animais terrestres, garantindo assim a continuidade da criação e a renovação da vida na Terra. A construção da Arca de Noé é por si só um feito que desafia não apenas a engenharia da época, mas também a própria imaginação humana. As dimensões meticulosamente descritas na Bíblia, 300 côvados de comprimento, 50 de largura e 30 de altura, quando convertidas para o sistema métrico, equivalem a aproximadamente 137 metros de comprimento, 23 metros de largura e 14 metros de altura. Para se ter uma ideia da escala, essas medidas a tornariam comparável a um navio de carga moderno de médio porte, uma embarcação colossal para qualquer padrão, especialmente para uma época tão remota. A estrutura, conforme as instruções divinas, deveria ser construída com madeira de gôfer, um tipo de madeira cuja identificação exata ainda é objeto de especulação, mas que muitos estudiosos associam a árvores como o cipreste ou o pinho, conhecidas por sua durabilidade e resistência à água. Além disso, a embarcação deveria ser calafetada com piche, tanto por dentro quanto por fora, uma medida essencial para garantir sua impermeabilidade e flutuabilidade em meio às águas turbulentas do dilúvio. A tarefa de Noé e de sua pequena família, sua esposa, seus 3 filhos e as esposas de seus filhos, não se limitava apenas a erguer essa embarcação gigantesca. Eles também eram responsáveis por reunir e abrigar um par de cada espécie de animal terrestre, macho e fêmea, e, em alguns casos específicos de animais considerados puros, 7 pares. Além disso, era imperativo que armazenassem provisões suficientes de alimentos e água para sustentar a si mesmos e a todos os animais durante o longo e incerto período do dilúvio. Este empreendimento, realizado em um tempo em que a chuva era um fenômeno meteorológico possivelmente desconhecido para a maioria das pessoas, ou pelo menos não associado a inundações globais,
exigiu de Noé uma fé inabalável, uma obediência cega às instruções divinas e uma perseverança extraordinária. A sociedade da época, imersa em sua própria depravação moral e cega aos sinais iminentes, provavelmente zombava abertamente de Noé e de seu projeto aparentemente insano, ignorando completamente os avisos de uma catástrofe sem precedentes. A solidão de Noé em sua convicção e a magnitude esmagadora de sua tarefa ressaltam a profundidade de sua fé, a singularidade de sua missão e o peso de sua responsabilidade como o último bastião da esperança para a vida na Terra. Quando o momento predito chegou, a realidade do dilúvio se manifestou com uma força avassaladora e uma violência inimaginável. As fontes do grande abismo se romperam com estrondo, liberando torrentes de água do subsolo, e as comportas do céu se abriram, desencadeando uma chuva torrencial e incessante que se estendeu por 40 dias e 40 noites. A arca, com Noé, sua família e todas as criaturas a bordo, flutuou sobre as águas crescentes, tornando-se o único bastião de vida em um mundo que estava sendo completamente submerso. A imagem mental de um planeta inteiro coberto por um oceano sem fim, com apenas uma embarcação solitária à deriva, é de uma grandiosidade aterrorizante e uma beleza sombria indescritíveis. A duração total do dilúvio, desde o início da inundação até o momento em que as águas começaram a diminuir significativamente, foi de 150 dias. Após esse período, a arca finalmente repousou sobre os picos dos montes de Ararat, uma cadeia montanhosa localizada na atual Turquia. Contudo, a espera ainda não havia terminado. Após um período adicional de espera e incerteza, Noé, em um gesto de esperança e cautela, enviou um corvo para verificar as condições externas. O corvo, não encontrando terra firme, retornou. Em seguida, Noé enviou uma pomba. O retorno da pomba com um ramo de oliveira fresca em seu bico sinalizou, de forma inequívoca, o fim da inundação e a promessa de terra firme e habitável. Este momento icônico se tornou um símbolo universal de paz, esperança e renovação, marcando o início de uma nova era para a vida na Terra. A saída da arca, após mais de um ano de confinamento e isolamento, representou um renascimento literal para a vida na Terra, um recomeço para a humanidade e para todas as criaturas. A paisagem que se revelou a Noé e sua família era de um mundo lavado, purificado e transformado, pronto para ser repovoado, cultivado e reconstruído novamente. A magnitude da devastação que precedeu a renovação e a magnificência da misericórdia divina que a seguiu são elementos centrais e poderosos da narrativa, sublinhando a seriedade do julgamento e a grandiosidade da promessa. Os impactos profundos e multifacetados da história da Arca de Noé reverberam muito além dos limites dos textos religiosos, influenciando de maneira significativa a teologia, a moralidade, a ética e a cultura de inúmeras civilizações ao longo da história. A ideia de um julgamento divino que culmina em uma salvação para os justos é um tema recorrente e universalmente presente em diversas tradições espirituais e filosóficas. No campo da pesquisa científica, arqueólogos e geólogos têm dedicado esforços consideráveis para investigar e encontrar evidências de grandes inundações na história geológica da Terra. Embora nenhuma dessas evidências corresponda diretamente à escala global e universal descrita na Bíblia, a existência de mitos de dilúvio em culturas tão geograficamente diversas e temporalmente distantes quanto as da Mesopotâmia, notavelmente a epopeia de Gilgamesh, com seu herói Utnapishtim, da Grécia Antiga, com a história de Deucalião, da Índia, com a lenda de Matsya, e de inúmeros povos indígenas das Américas, sugere fortemente uma memória coletiva,
talvez ancestral, de eventos catastróficos relacionados à água. Essas narrativas, embora apresentem variações significativas em seus detalhes e personagens, compartilham elementos arquetípicos comuns: a manifestação da ira divina, a destruição generalizada causada pela água e a sobrevivência milagrosa de um pequeno grupo de indivíduos ou de uma família. A busca pela Arca de Noé nos Montes de Ararat, na fronteira oriental da Turquia, tem sido uma empreitada contínua e apaixonada para muitos exploradores, aventureiros e pesquisadores ao longo dos séculos. Embora até o momento não existam conclusões científicas definitivas que comprovem a existência física da arca. No entanto, descobertas arqueológicas de cidades submersas ou evidências geológicas de inundações regionais massivas continuam a alimentar o debate e a curiosidade sobre a historicidade do dilúvio. Independentemente de sua interpretação ser literal ou metafórica, a história da Arca de Noé serve como um poderoso arquétipo universal de purificação, redenção e, acima de tudo, de recomeço. Ela nos convida, de forma perene, a refletir profundamente sobre a responsabilidade intrínseca da humanidade em relação ao planeta que habitamos e uns aos outros, e sobre a importância fundamental da fé, da obediência e da esperança em tempos de crise e incerteza. A mensagem de esperança e renovação, magnificamente simbolizada pelo arco-íris, o pacto eterno de Deus com a humanidade de nunca mais destruir a Terra por um dilúvio, permanece como um farol de luz e inspiração para todas as gerações futuras. A Arca de Noé, portanto, não é apenas uma relíquia distante do passado, mas uma história viva e pulsante que continua a inspirar, a provocar reflexão e a desafiar nossa compreensão sobre os grandes temas da existência humana e divina e o ciclo eterno de destruição e renovação. Chegamos ao fim, mas nossa conversa continua. Inscreva-se para não perder os próximos vídeos. Deixe seu like para que esse conteúdo possa alcançar cada vez mais pessoas. Cada um faz mesmo a diferença. Comente quais os temas você gostaria de ver nos próximos vídeos. Até a próxima!